Porque Deus não responde às nossas petições, os nossos pedidos de imediato. Quero começar hoje lendo Malaquias capítulo 1, versículo 2 e 3. Deus escolheu Jacó e rejeitou a Saul. Aqui nós aprendemos uma grande lição a respeito da soberania de Deus. Aos nossos olhos humanos, se você entender da história, se você já leu a história de Jacó e Esaú, qual dos dois você escolheria? Qual dos dois eu escolheria? É uma pergunta para que nós possamos pensar. Gênesis 25, versículo 23. As promessas do Senhor. O Senhor disse que o filho mais velho serviria o filho mais novo. E quando a gente entende, eu aprendi nessa história, que quando o ser humano tenta ajudar a Deus, só dá prejuízo. Só vai fazer as coisas erradas. Só faz burrice. Começando bem por aqui. Em Gênesis capítulo 5, versículo 29 e 34. Deus já tinha falado o que ia acontecer. Agora precisava a intervenção do homem? Precisava o homem querer fazer alguma coisa para ajudar a Deus? Será que Deus precisa da nossa ajuda? Mas isso aconteceu. Gênesis 27. Se você ler Gênesis 27, aonde você encontra Deus na vida de Jacó? Queridos irmãos, com toda sinceridade, Jacó só fez besteira. Jacó era mentiroso, trapaceiro. Jacó era uma das pessoas, no dia de hoje, eu mesmo não escolheria Jacó para ser um exemplo de vida. Jacó, primeiramente, ele tapeou seu irmão, ele usurpou o direito de ser ele o primeiro, a troco de um prato de comida. Depois ele e sua mãe fizeram tanta barbaridade. Aproveitaram da cegueira do pai, fez todas aquelas coisas que nós sabemos. Mentiu para o pai, só para tomar o lugar do irmão. Tudo que era para o irmão mais velho, Jacó usurpou. Jacó roubou. Com mentira, com trapaça, o direito do seu irmão mais velho. E nós sabemos pela história que a sua mãe também ajudou. É uma coisa muito interessante da gente pensar.
Humanamente falando, não tinha como. Era uma pessoa, rejeitada por todos, pelas maneiras que ele tinha feito. Que tipo era este homem? Mas interessante que a palavra de Deus disse que Deus não achou pecado. E agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: nós vamos questionar Deus? Deus olhou para Jacó, e a própria palavra de Deus disse que mesmo Jacó fazendo tudo aquilo, Deus não achou pecado. E nós sabemos que ele fez barbaridade. Em Gênesis 32, versículo 24 a 30. A palavra de Deus nos ensina que Jacó brigou com Deus. E Deus só abençoou Jacó depois da luta. Essa luta, Jacó não brigou com Deus fisicamente, pessoalmente, não é isso. A briga de Jacó com Deus foi uma briga espiritual. Jacó reconheceu o que ele era. Era uma pessoa suja, uma pessoa trapaceira. Jacó chegou o momento de olhar para dentro de si e ver a sujeira que ele era. Mas ele sabia que Deus era bom, que Deus era misericordioso. Então, se ele fosse sincero para com Deus, Deus poderia ajudar ele. Jacó sabia que o seu irmão vinha de encontro com ele. E a promessa que o seu irmão tinha para ele não era muito boa. Que a própria mãe de Jacó disse: vai embora que seu irmão vai matar você. E ele estava desesperado. E ele esteve ali, apareceu o anjo do Senhor. E ele lutou com esse anjo. A palavra de Deus diz que ele lutou a noite inteira. Essa luta, meus queridos, não é uma luta corporal, mas sim uma luta de entrega, uma luta de arrependimento, uma luta de pedir socorro. Sabendo ele quem é Deus, ele sabia que Deus poderia perdoar e ajudar ele. Mas precisaria ele ser sincero para Deus. Precisaria que ele realmente virasse do avesso e mostrasse para Deus: Deus, olha aqui, eu sou Jacó. Deus está vendo todos os meus erros, todos os meus problemas. Mas eu confio que o Senhor vai me abençoar. E a luta demorou a noite inteira. E o que aconteceu? Depois, Deus o abençoou. De trapaceiro, foi um escolhido de Deus para ser Israel. Essa história
tem me deixado assim um pouco inquieto com a minha vida. Quantos minutos ficaremos na presença de Deus para que relatar para Ele tudo aquilo que nós somos? Muitas vezes nós queremos vitória de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos uma bênção de Deus. Mas quanto tempo eu gasto, quanto tempo você gasta na presença de Deus, mostrando realmente quem é você? Mostrando a Deus realmente quem eu sou. Sem mentira. Ter coragem de se humilhar perante o Senhor e mostrar o meu eu. Abrir aquele quartinho escuro que está lá no fundo, que só eu e o diabo tem direito. E nós abrimos este quartinho escuro e mostramos para Deus, disse Deus: é isso que eu sou. Querido Deus, o Senhor está vendo? Eu sou o Rubens. Mas eu quero que o Senhor examine, que o Senhor vê toda a sujeira que há em mim. Querido Deus, eu não sou perfeito, mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. É isso, meus irmãos, que nós precisamos. É ter coragem de chegar aos pés do Senhor. Viramos do avesso. Porque se nós virar do avesso, nós mostramos todo o podridão que há dentro de nós. E confiar que esse Deus é maravilhoso, esse Deus nos ama ao ponto que Ele pode nos perdoar. Mas Deus quer a nossa sinceridade. Deus quer. E por isso, nós devemos ser honesto com Deus. Porque você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não conhece o seu quarto escuro? Você acha que Deus não conhece o meu quarto escuro? Há demasiadamente treva para que Deus não possa clarear? Se Ele é luz? Ele sabe tudo da minha vida, Ele sabe tudo da sua vida. Mas muitas das vezes, Deus quer que nós chegamos até Ele. Deus quer ouvir da nossa boca e falar para Ele tudo o que nós somos. Aí Ele vai nos abençoar. Que Deus é amor. Mas Ele quer ouvir de nós. Muitas vezes Deus está esperando as nossas decisões para que nós possamos mostrar para Ele o que nós somos. Mostrar para Ele as nossas feridas, os nossos erros. Mostrar para Ele as nossas podridões que está escondido. Ele quer ouvir. Quando você abre o seu coração, quando você vira do avesso, quando eu viro do avesso e mostra para Deus todos os meus erros, Ele vai trabalhar por causa do seu amor. E assim Ele faz. Agora, a pergunta: por que Deus escolheu Israel para ser o seu povo? Deus escolheu Israel, não foi porque Israel era bom, porque nós sabemos, na história de Jacó passou a ser Israel. Desde o início, Deus não escolheu Jacó por ele ser bom. Ele escolheu porque Ele via em Jacó um coração que poderia ser restaurado. Deus, nós olhamos para o nosso semelhante
e nós olhamos pelas aparência, mas Deus vê o coração. Esta foi a razão de Deus escolher Israel para ser seu povo. Não porque era um povo bom, não porque Israel merecia, mas porque Deus amava. Deus nos escolheu porque Ele nos ama. Em outras palavras, Ele amava porque tinha escolhido. Por isso que Ele escolheu, porque Ele amava. Deus ama os seus escolhidos. E quem são os escolhidos de Deus? São todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus Cristo. São aqueles que não importa as condições, não importa o que ele foi e o que ele é, mas que ele olha para a cruz de Cristo e diz: eis-me aqui, Senhor, eu preciso do seu perdão. A partir daquele momento, ele passa a ser um escolhido de Deus. É isso que Deus faz com as nossas vidas. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 21 a 24. Deus não teria tirado aquele povo de uma vez. Deus poderia tirar aquele povo de uma vez que estava atrapalhando na terra prometida? Deus poderia fazer, mas por que Deus não tirou? Aqui nós aprendemos uma coisa muito séria. Deus disse: não vou tirar aquele povo de uma só vez, porque se eu tirar todo aquele povo de uma só vez, vai existir problema maior na vida de cada um de vocês. Porque as feras vai atacar, vai destruir vocês. Então esta é a razão de eu ir tirando aquelas pessoas aos poucos. E Deus assim o fez, porque o problema seria maior. Hoje acontece exatamente muitas coisas para conosco. E muitas das vezes é fácil nós ficamos irritados, impacientes, quando a resposta de Deus leva tempo. Às vezes Deus demora para responder os nossos pedidos. Às vezes um pedido de socorro, Deus não responde de imediato. Mas muitas vezes nós, pessoas, não somos capazes de perceber, de ver os problemas maiores que pode acontecer dentro da resposta de Deus. Muitas vezes vai gerar problema quando a resposta de Deus é imediata. E nós não estamos preparados para pagar o preço do que pode acontecer conosco. Por isso é a razão que muitas das vezes Deus demora para nos dar uma resposta. Quando Deus diz, ainda não. Quando Deus diz, espere,
ele pode estar impedindo que problemas piores aconteçam em nossas vidas. Quando Deus retém a sua resposta, é porque Ele sabe que muitas coisas piores podem acontecer se Ele dá uma resposta imediata. Por isso que Ele atrasa. Como aquele povo lá. Por isso que Ele não mandou todo mundo embora. Porque se Ele manda todo mundo embora de uma vez, as feras ia ser um problema maior para o povo de Israel. E assim Deus quer tratar com nós. Em lugar de queremos o imediato, pense em Deus. Como Deus está tratando conosco, de passo a passo. Como Deus faz, de pouco a pouco. É isso, nós temos que moldar nos planos de Deus a nossa vida. Não querer que Deus faça do jeito que nós queremos, mas sim vamos moldar do jeito que Ele quer. Deus cuida de nós desde o passado. Deus é um Deus zeloso e cuidador. Tem 3 itens que nós aprendemos nessa lição. Ele sabe das coisas. Aprendemos que nessa lição, esperar no Senhor, ter paciência, esperamos no Senhor. Segundo, aprendemos que devemos virar do avesso na presença de Deus, não ser falso, não querer tampar o sol com uma peneira, porque Deus conhece todos os nossos erros, mesmo escondido, mesmo aquilo que você faz, só você, mas Deus está vendo. Seja você quem for. Em terceiro lugar, Deus nos está explicando: não condene o seu irmão pela aparência. Porque se fosse pela aparência, Jacó era um desqualificado. Porque nós, seres humanos, temos uma maneira de olhar por uma pessoa, pela maneira que ele está andando, pela maneira de ser, nós já olhamos, nós já esquadrejamos aquela pessoa, processamos aquela pessoa e já colocamos ele e nós já damos a sentença de culpado. Nós já julgamos aquela pessoa. Essa é a razão, meus queridos, de muitas das vezes nós não temos bênção de Deus. Porque nós não olhamos ao nosso semelhante como Deus olha. Nós olhamos o nosso semelhante com rancor. Muitas das vezes com inveja. E outras das vezes com interesse. Com ódio. Nós se tornamos Deus daquelas pessoas. E isto nunca vai agradar a Deus. Por isso que devemos realmente olhar para o nosso semelhante com os olhos de Deus. Algo bom existe dentro de cada um de nós. A diferença é que nós temos que descobrir. E muitas das vezes você conhece uma pessoa, aquela pessoa é antipática, aquela pessoa é cheia de defeito, mas no fundo você vai ver que há algo de bom naquela pessoa. E você passa a gostar e se torna um dos seus melhores amigos
ou amiga. Então não vamos, com a nossa consciência, com a nossa maquininha, já somar, multiplicar e processar e condenar. Nós já damos a sentença de condenação. Vamos olhar com amor, por pior que seja. Porque Jesus morreu por ele também. E nós não somos melhor do que ele. Se nós aprender esses 3 itens e pôr em prática, somos as pessoas mais vitoriosas nesta vida. Isto é, do menor ao maior. Aqueles maiores que têm cargo na igreja, têm um cargo a zelar, porque o erro, meus queridos, não é só os pequenos que erram. Os grandes também erram. E muitas das vezes nós não queremos sujeitar o amor de Deus. E quando acontece, às vezes nós escondemos. Nós temos aquele quartinho escuro que nós não damos autoridade para o Espírito Santo entrar. E às vezes, meus queridos, as pessoas que é os maiores, muitas vezes Deus não responde certas orações, Deus não, por causa da arrogância que aquelas pessoas têm. Muitas pessoas são arrogantes sobre as coisas de Deus. Considera maior do que os outros, pisa nas pessoas pequenas, mas Deus está olhando. Deus está olhando. E muitas vezes por isso é a razão. Quando a pessoa está numa posição alta, ele não tem coragem de se humilhar aos pés do Senhor. É um ditado muito certo: quanto mais alto a gente tem por natureza própria de pisar nos pequenos. E consideramos nós maiores. Não temos coragem de sujeitar ao Deus Supremo, porque às vezes a minha posição é feio para mim se humilhar na presença de Deus, virar do avesso para mostrar para Deus os meus erros, e isso atrapalha. O pequeno não é mais fácil. O que ele tem a perder? Muitas vezes a pessoa pensa na posição que ele está, no cargo que ele domina. Ele fala: eu não posso. E às vezes ele perde grandes bênçãos de Deus. Seja você quem for, se humilhe aos pés do Senhor. Ele vos dará vitória. Queridos irmãos, eu quero fazer um apelo para mim e para todos vocês. Vamos tirar a nossa máscara. Vamos ser cristão transparente, para que o mundo possa ver através de nós este amor maravilhoso de Cristo Jesus. Vamos juntos
Vamos mudar a história. Não vamos andar pelos caminhos só porque os outros estão andando. Não. A palavra de Deus diz o seguinte: não remova os marcos antigos. Vamos seguir os marcos antigos, mesmo que nós estivéssemos andando contramão. Mas vamos fazer aquilo que Deus quer. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Essa lição é muito importante. Essas 3 coisas que nós aprendemos. Porque se fosse pela aparência, Jacó estava perdido. Aprendemos que esperar em Deus é vitória. Porque nós não sabemos o que pode acontecer no decorrer do tempo que Deus responder no imediato. E ter coragem, confiança e fé, que podemos virar do avesso e mostrar para Deus tudo que nós somos, e Deus vai nos curar de qualquer enfermidade. E que Deus abençoe você. Que possa ter coragem de tomar uma decisão ao lado do Senhor. Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe e que nos fortalece cada dia.